To start recording. Good morning, everyone. Bom dia a todos. I think I'll just go with English here to make it easier. So thanks everybody for coming here today. We're also going to record this session to share it with everybody. There are so many events for everybody these days, you know, with this online life. So every time we are able to bring some news to the Delta members, we like to record it and so everybody can watch at their own time availability. So it's a great pleasure for us to welcome Hermes College Network. If I may, I use the English version, you know, of your name. So if you want to bring it to French, you can do it afterwards. My French is not the best. So it's a great pleasure to have you here with us at Delta as one of our institutional partners. You know, Canada is booming once again in Brazil, so you know, the more new stuff we bring about this country, you know, and I'm sure you guys are a very good opportunity, a very good institution that can really make our portfolios better in our daily life to clients. So welcome again. I'll leave the floor with you guys, and I hope you all enjoy this next 30 or 50-minute session we're going to have here. Thank you so much, Alexandre, and everyone who put this together. My name is Alexi Galanalpis. I'm the Group Director of Channel Sales, Strategic Initiatives, and Alliances for Hermes Colleges Network, which you said it perfectly, Alexandre. The French way of saying is Les Réseaux de Hermes. So most people just say Hermes Colleges Network because our programs are both in English and in French languages. So thank you so much for having me here today. A little bit about the group. We are one of the leaders, if not the main leader in the province of Quebec, which holds 6 different institutions, college, post-secondary level institutions. 4 of them are private colleges and 2 of them are public-private partnerships. And so Sophia, I think most of you have already met her, and if not, this is our superstar, Sofia Sobreira, who is in charge of all the Brazilian accounts and region in order to recruit students for the province of Quebec and for Hermes Colleges Network. So I'm gonna give her the floor, and you know, she can go ahead and do it in Portuguese. Unfortunately, my Portuguese is not perfect. I do speak Portunhol very fluidly, but just to make it a little bit more professional, we'll let Sophia go ahead in Portuguese. So again, thank you so much for the invitation. It's so nice to meet you all. And, you know, I'm always here available for any queries that you may have. Okay. So thank you, Ale. So here is... a chavezinha. Vou mudar agora já para o português. Aqui são as nossas localizações. Hoje, o Grupo Hermes, como a Alexia estava explicando, né? Nós somos um dos maiores grupos na província do Quebec, certo? Então, hoje, nós temos 4 instituições na cidade de Montreal, um college na cidade do Quebec, e outro na cidade de Toronto, que é o Academy of Learning. Esse college é um college de carreiras, tá? É um college privado que fica na província de Ontário. Então, normalmente, se vocês tiverem algum aluno que ele não tem certeza, normalmente eu digo isso, ele não tem certeza ainda se ele quer ficar aqui ou não. Então, é um college para ele desenvolver profissionalmente. Muitos vêm, estudam e voltam para o Brasil, voltam para os seus países. Né? É um college que não oferece o PGWP pelo fato de ser privado dentro da província de Ontário. Porém, todos os outros colleges na província do Quebec, nós oferecemos o PGWP. E é muito importante ressaltar que o nosso o Hermes Network, ele é formado por colleges públicos e privados. E dentro da província do Quebec, tá? Ambos eles oferecem o PGWP. Então, qual é a diferença, Sofia? Como é que eu posso... O que é que eu vou falar para os meus alunos? Então, a questão é,
cada college tem um perfil diferente. Então, por exemplo, Sofia tem um aluno que ele tem uma vasta experiência na área de tecnologia. E ele gostaria de participar, de estudar, de vir, de imigrar para um college que fosse dar um up na carreira profissional dele. Então, eu indicaria o Axan College, por exemplo, que é um post-graduation college. Nós temos programas na área de cybersecurity, inteligência artificial. O CEGED de Legaz-Pesi também é um college público voltado para essa área de post-graduation. Então, como eu falei, cada college tem um perfil diferente. Então, nós aceitamos também alunos provenientes do segundo grau, né, do high school. Então, esse é um pouco, né, de onde se localiza cada college que nós temos no grupo. Deixa eu só mostrar aqui para vocês um pouco. Isso aqui é só para vocês sentirem um pouco do que é o Hermes College Network. Sophie, Oi? we can't hear the video. Não? No, you're gonna have to go on your sound and just share for everyone. Sinal. Agora? Sorry. Now it's better. Foi um pouco, né? Um pouco como a gente estava falando aqui eu estava explicando um pouco das nossas instituições, esse é um pouco do espírito, né, do grupo. Então, que é formado hoje por 6 instituições, né? Como eu falei, são 5 instituições na província do Quebec e uma na província de Ontário, né?
A grande maioria das nossas instituições se localizam na cidade de Montreal, que é a maior cidade da província do Quebec, e eu acredito que algum de vocês já tenham vindo aqui e percebeu já, e se eu estiver errada, vocês podem dizer, não, Sofia, você não está falando a verdade, mas é uma das cidades hoje que a gente pode considerar bilíngue. Eu já moro aqui em Montreal, já fazem 7 anos, e aqui onde você chega, as pessoas falam bonjour, hi. Então, o que é que significa? Que dependendo de como você responder, as pessoas vão dar continuidade à conversa, né? Em inglês ou em francês. Isso é algo assim que eu venho sempre batendo na mesma tecla, junto com o time de vendas de cada agência, né? Porque eu sinto que ainda existe um receio, né? Por exemplo, por parte das agências, por parte do time de vendas, de vender a província do Quebec por conta do francês, né? Os alunos, eles ainda acreditam que é um bicho de 7 cabeças, né? Vir para a província do Quebec e aprender o francês. Porém, o que eu posso falar, né? E dizer, por já estar aqui, que hoje, na cidade de Montreal, existem colleges, como os nossos colleges que a gente está apresentando aqui, que são bilíngues. Os alunos eles podem estudar em inglês ou em francês. Eles podem trabalhar, eles podem viver em inglês ou em francês. Claro que existe aí uma província que ela tem como primeira língua o francês. Se você sai de Montreal e vai para cidades como Quebec e outras cidades menores da província, realmente, a minha opinião, né, por já estar aqui há tanto tempo, é que o aluno ele aprenda o francês. Só que hoje o francês, ele não é um problema, né? O francês hoje, além, por exemplo, o aluno ele termina os 2 anos de Computer Science no Matrix College, ele fez inglês. Mas ele viu que a província, assim, não, eu queria realmente ir para a província, a parte inglesa. Hoje, o francês, se ele quiser dar entrada na residência permanente dele em outra província, o francês hoje está dando 50 pontos a mais. Isso é muito ponto para conseguir a residência, certo? Se o aluno ele quiser ficar aqui na província, ainda no período de estudante internacional ou depois com o visto de trabalho, né, existe um programa de francês aqui na província do Quebec, que é a francização, né, que é um programa gratuito do governo do Quebec, onde o aluno ele vai aprender francês gratuitamente e ele recebe uma bolsa de até $800 por mês. Tá? O cheque chega lá na casinha dele, bonitinho, para ele depositar na conta. Então, se o aluno ele tem um nível básico, ele vai estudar 6 meses, são 6 meses de uma bolsa de $800. Isso é para todo mundo que tem visto de trabalho e visto de estudante internacional atrelado a um college, não atrelado a uma escola de línguas, por exemplo, tá? Então, hoje assim, é muito importante, né, que a gente apresente os pontos positivos dessa província, né? E não ter só o bloqueio inicial por conta do francês, por exemplo. Então, assim, a província do Quebec hoje, quando a gente compara com outras províncias, é uma província que tem um custo de vida baixo. Então, por exemplo, um apartamento a 20 minutos, 15 minutos de downtown, você pode estar pagando em torno de 850, 950, 2 quartos, dependendo da área, tranquilamente. Então, isso é um custo que não chega a não ser, assim, não é um quarto, né? Em Toronto, por exemplo, que é o que eu escuto de amigos, de pessoas que moram lá, por exemplo. Então, essa parte de assistência, saúde, por exemplo, para as crianças, a grande maioria dos meus alunos, ele vem com família, a faixa etária é entre 35 e 40 anos, a faixa etária dos brasileiros que vem já com nível superior, por exemplo, e eles vêm com família. Então, eles têm esse receio. Tá, e o que é com meus filhos? Onde é que eles vão estudar? Né? Como é que vai ser para os meus filhos esse suporte do governo? Então, as escolas são públicas para crianças a partir de 5 anos de idade, como também aqui na província existem daycares, existem creches públicas para as crianças. Óbvio, e dependendo do período, né, que você chega, você não consegue
você não consegue, assim, de imediato, visualizar uma vaga. Mas dependendo do período, você chega, bota o seu nome na lista de espera e você pode conseguir tranquilamente, tá? Então, outro ponto positivo para as crianças, o sistema de saúde público, certo? Para crianças, faz 2 meses que eles estão, eles liberaram para as crianças. Então, por exemplo, vamos dizer, a família, o aluno que vem estudar conosco, né? Ele já tem lá no FIS o seguro-saúde. A criança, ela já vai vir assegurada pelo sistema de saúde público. Então, por exemplo, o pai, ele é o único que vai ter que precisar fazer o seguro-saúde privado para vir para o Canadá. Então, já é uma redução de custo, né? Fora que, como eu estou falando, a questão de alimentação, de aluguel, é muito mais barato, muito mais barato. Então, assim, se às vezes o aluno, ele tem um sonho de morar em British Columbia, mas eu acredito que a província do Quebec é um bom começo, né? São 6 instituições dentro do Hermes, onde o aluno ele vai ter o programa que ele procura, dentro do perfil que ele tem, né? Dentro do budget, é um budget em que ele pode pagar, e aí depois ele vai começando a vida dele aqui, né? Então, aqui é mais ou menos, eu vou compartilhar depois com vocês essa apresentação, mas é mais ou menos isso, assim, o que a gente estava falando. A gente fez essa comparação aqui em Montreal e em Quebec, por exemplo, que é onde nós temos os colleges. Em Montreal, como eu estava falando, entre 850, 950, você pode conseguir alugar um apartamento tranquilamente, 2 quartos, tá? Então, $328 por mês por pessoa. Uma família, mais ou menos, ela vai gastar em torno de $500, $600, dependendo da família, né? Então, isso aqui é transporte. Se for um daycare privado, né, é em torno de $179. Então, isso aí é mais ou menos o custo de vida que uma família ou uma pessoa, um estudante sozinho, por exemplo, ele vai ter na cidade de Montreal ou na cidade do Quebec, tá? Então, é bastante atrativo. A província do Quebec hoje, por isso que os grandes agentes, como vocês, o pessoal da Belta, o time da Belta, eles estão cada vez mais procurando tentar entender como é que funciona essa província, né? Ale, if you have something to say, or like, if I forget something, please help me here. No problem. So Maybe- sorry. Sorry, maybe just the video about Quebec. Few slides back, if you go back, there was a video about Quebec. There, investing in Quebec video. Okay. Get the highest cash back on groceries in Canada. Like 5% cash back on. Why invest in Quebec? Because here people ask you, how's it going? Even if they don't know you. And they can say it in a bunch of different languages. Because we know how to break the ice and warm hearts. And because if we can innovate when it comes to this, and that, and this too, then we've got what it takes to develop your ideas, even the wildest ones. You can see? No, unfortunately. No. What's going on here? Acho que você deve estar compartilhando só a parte da apresentação. Se abriu em outro local, aí ele não vai mostrar. Ah, ele não mostra? Não. Just stop sharing and reshare. And then Yeah. you have the option. The first one is your screen and not the particular pantalla.
Now? You can see, guys? And you can just put it at full screen, so, You can see? Yes. yeah, and just put it at full screen in the bottom right-hand Yeah. corner. Yep. Why invest in Quebec? Because here people ask you, how's it going? Even if they don't know you. And they can say it in a bunch of different languages. Because we know how to break the ice and warm hearts. And because if we can innovate when it comes to this, and that, and this too, then we've got what it takes to develop your ideas, even the wildest ones. 1/3 of R&D jobs in Canada are in Quebec. That makes us really resourceful. And because with the country's highest number of university graduates every year, we clearly have a skilled workforce that's ingenious enough to adapt as easily to snowstorms as to heat waves. Because with an advantageous tax regime and competitive operating costs, the potential for your ideas is wide open. As wide open as our natural spaces. Because only a few kilometers away from our major urban centers, you'll find thousands of freshwater lakes, forests, natural resources, and the markets of New York, Boston, Toronto, all accessible via our vast transportation network that is diverse. As diverse as the 1.4 billion consumers Quebec gives you access to. And because thanks to our 62 hydroelectric generating stations, our energy is 99% clean. We even have so much to sell, we're considered the battery of Northeast America. Now that's green, and it helps us build sustainable relationships. And that's why you should invest in Quebec. Let's do business together. When do we start? So that's okay, so let's go back here. So that é por isso que nós não tá mudando. Gente, vocês têm alguma pergunta, algo em relação a Quebec, a província do Quebec, em relação ao que eu já falei aqui, em relação aos nossos colleges, se tem algo assim que vocês escutam muito, por exemplo, do time de vocês, em relação a Quebec, isso para a gente é muito importante, porque, por exemplo, quando eu for visitar, é algo que eu posso conversar, entende? E tirar esse medo, esse receio, às vezes, dos agentes terem de vender Quebec, por exemplo. Alguém tem Sofia, Oi. aproveitando, eu acho que eu já deixo um comentário para vocês. Eu tenho repetido esse tipo de sugestão para os colleges, ou principalmente quando a gente vem com algumas instituições de destinos não tão populares, né? Por mais popular que Montreal e Quebec já sejam no Brasil, mas foge um pouco do eixo, né? Vancouver, Toronto, que está todo mundo acostumado. É muito importante compartilhar com o máximo de detalhe possível essas informações que você, de fato, está trazendo agora, de ser mais barato o custo de vida e tudo mais. Ótimo. Essa questão que você falou da bolsa de estudo para o francês é algo que bem detalhado como funciona, em que momento que uma família ou que uma pessoa, um estudante pode aplicar para essa bolsa, por quanto tempo ela dura. Então, acho que esse tipo de informações, às vezes, ele encaixa melhor quando essa pessoa, essa família vai fazer aquele planejamento, sabe, de médio e longo prazo financeiro para esse período mais longo no Canadá, né? Então, esses detalhes são os mais importantes, eu diria até, do que, às vezes, ter que estar entrando em tanto detalhe sobre os cursos especificamente, porque uma vez que a universidade tem o seu nome, está lá acreditada e tudo mais, tem a gama de cursos, né, os agentes, em geral, já têm a experiência do que é bom e do que dá para oferecer tranquilamente para os nossos clientes. Mas, às vezes, o que realmente falta é mais conhecimento, de fato, dessas oportunidades locais,
Uhum. E quanto mais o agente estiver instruído para explicar para o cliente potencial esse tipo de coisa, vai facilitar, na sequência, ele apresentar a instituição de vocês nesse destino, né, com essas facilidades, entende? Perfeito, perfeito. Fica essa minha dica aí para uma sequência de mais informações que vocês vão estar passando para nós e para os agentes. Eu acho que é isso que ajuda, de fato, a trazer esse novo destino, nessa nova instituição para o nosso dia a dia. Tá bom? Perfeito, perfeito, Alexandre. Ale, did you understand or I understood. okay, Understood. perfect. Yeah. Perfect. So, obrigada, Alexandre. Isso é muito importante, esse feedback, porque é justamente isso, assim, a gente sempre eu sempre estou procurando focar na província, porque é isso que acontece, né? Como você está falando, às vezes os agentes eles ficam com receio, eles estão ali com o cliente para vender e falta ainda assim um pouco de segurança. Então, isso é importante. Isso é muito importante que você está falando. E só voltando um pouco aqui em relação ao nosso o Hermes College, né? Alguns programas que nós oferecemos, o nosso diferencial hoje, o que é que a gente oferece para os nossos alunos, né? Que nós temos programas tanto AEC ou DEP. Então, lá o AEC e o DEP, né? Como a gente fala popularmente aqui. São programas, né? Diplomas e certificados em que eles se diferenciam. Qual é o formato deles? Por exemplo, o EC, os alunos, eles podem estudar 2 anos, inglês ou em francês, e eles vão estar aptos até os 3 anos de visto de trabalho, né? Eles vão poder trabalhar, se eles quiserem continuar aqui na província, ok, se eles quiserem ir para uma outra província, também eles podem ir, porque o visto de trabalho é federal. Né? Mas todos os programas AECs que nós oferecemos são programas de 2 anos na província do Quebec, seja na cidade de Montreal ou no Aviron, que nós temos também para o inglês. Eles oferecem 3 anos de visto de trabalho. Já o DEP, ele é um programa extremamente especial, né? E eu vou explicar mais na frente o porquê. Vou mostrar o college. Ele é um programa provincial, aonde o aluno ele vai estudar apenas 1 ano em francês e ele vai ter o direito aos 3 anos de visto de trabalho. Então, os alunos, caramba, eu só vou estudar 1 ano em francês e vou ter 3 anos de visto de trabalho, exato. Então, esse é um programa que o governo do Quebec ele criou, né, para incentivar, digamos assim, que os alunos venham para cá e queiram realmente estudar em francês. Porque a gente sabe que hoje a grande maioria dos alunos, quando eles vêm para a província do Quebec e eles passam a residir em Montreal, eles preferem falar, estudar e trabalhar em inglês, né? Por isso que a cidade ela tem esse bilinguismo, né? E é onde a gente oferece, como tem aqui, os programas são oferecidos em inglês e em francês, né? Nossos horários, eles são bem flexíveis. Óbvio que nós ainda estamos vivendo um período de pandemia, né? Mas vamos dizer assim, num mundo perfeito, sem Covid e tudo como era antes, né? Os alunos, eles tinham, e eles têm ainda, dependendo da formação da turma, né? Dependendo de como é que vai ser, porque a gente ainda está se reestruturando, né? De acordo com as informações do governo do Quebec. Mas, por exemplo, no mundo perfeito, digamos assim, os alunos eles podem escolher se eles querem estudar durante a semana ou final de semana. Então, por exemplo, eu venho com meu esposo e eu posso escolher fazer project management sábado e domingo. Então, eu tenho de segunda a sexta para estudar para o meu francês, receber a minha bolsa, estudar para o college, cuidar da minha família, e ainda eu posso, por exemplo, trabalhar minhas 20 horas semanais, porque eu tenho minha semana livre para poder me organizar. Então, os nossos cursos, os nossos horários, justamente, nós fizemos questões de ter essa flexibilidade para que os alunos possam também se organizar para poder trabalhar, para poder estudar. Mas lembrando que, por exemplo, durante a pandemia, enquanto os cursos estavam online,
certo? A gente não teve muito essa flexibilidade, porque também dependia do número de alunos com vistos aprovados, enfim, como vocês já sabem, né, como foi o ano passado. Dentro dos nossos colleges, também nós temos um departamento de carreiras. Então, os alunos, eles chegam, eles não sabem como é que funciona, né, como é que é o CV, o currículo de aqui no Canadá, né, a gente vê com background brasileiro. Então, dentro dos nossos colleges, nós temos pessoas profissionais que vão ajudar os alunos a fazer esse currículo, a fazer uma simulação de entrevistas de emprego, ou seja, esses profissionais, eles vão preparar os alunos para a carreira profissional, para o start inicial, né? Também temos as oportunidades de co-op dentro dos nossos programas e do college. Hoje, inclusive, né, 2 dos nossos colleges, o Matrix College e o Waxan College, eles estão passando por um processo de reforma dentro dos prédios, né? São unidades novas, né, que estão sendo construídas. Então, assim, hoje eu posso dizer que nós temos campos assim de alta qualidade, modernos, dentro do grupo, né? Então, assim, os alunos, eles têm todo um conforto, né, dentro de sala de aula. As salas de aula são bem, digamos assim, com alta tecnologia, as salas de aula. Todos os alunos têm seu próprio computador. Do início do programa até o final, eles vão ali usar, inclusive durante a pandemia, por os computadores serem pessoais, né? No caso, quando eu falo pessoal no caso, não, os alunos trazem, o college oferece, proporciona. Então, a gente mandou esses computadores para os alunos, né? Porque todas as informações dos alunos estavam ali. Então, foi toda uma logística, né, para que a gente pudesse encaminhar esses computadores para os alunos, né? Então, como eu estava explicando, todos esses serviços, digamos assim, são oferecidos em todos os colleges. E os nossos programas, né? Nós temos Trade Skill Program, Business, Tecnologia, programas na área de saúde. Então, juntando todos esses 6 colleges hoje que nós temos dentro do Hermes, né? São mais de 50 programas. Então, Alexandre, como você estava falando, né? Focar um pouco na província do Quebec. E aí eu posso te falar que esses programas que nós oferecemos por dentro do grupo, né? Nós temos colleges públicos. Então, assim, nós realmente precisamos seguir andar na linha, porque nós temos os olhos do Ministério da Educação, pelo fato de nós temos essa parceria com os colleges públicos. Então, por exemplo, os nossos programas são completamente voltados para o mercado de trabalho. Então, hoje, né, a gente brinca que a cidade de Montreal, por exemplo, é uma cidade que ela fica 365 dias do ano, 24 horas em construção. Por um lado, é positivo, né? Eu acho, para mim, é estressante, porque assim, andar de carro no downtown é um pandemônio, é horrível, assim, é muita construção. Mas se a gente pensa para o lado positivo do aluno, do empregador, o que é que acontece com essas construções, por exemplo? Está gerando emprego, né? Está gerando desenvolvimento para a província. Então, aos olhos de quem mora aqui, vê construção o tempo todo, isso é um caos, por exemplo. Mas se a gente pensa além disso, são empregos que estão sendo gerados, são empregos que vão ser gerados para os nossos alunos que estão vindo estudar aqui, e a cidade está em desenvolvimento. E para a cidade se desenvolver, ela vai precisar de um engenheiro civil, ela vai precisar de um especialista na área de inteligência artificial, ela vai precisar de um educador infantil para poder tomar conta daquelas crianças enquanto os pais estão trabalhando. Então, todos esses programas hoje, que são voltados para o mercado e de necessidade, nós oferecemos dentro dos nossos colleges. Então, um dos colleges, né, um dos nossos colleges especiais, digamos assim, que fica na província do Quebec, é o Aviron Quebec. Ele fica na cidade do Quebec e os programas são oferecidos em inglês e em francês, tá?
Como eu tinha falado anteriormente, a cidade de Montreal ela é bilíngue. Quando você sai de Montreal, o francês ele é muito mais arraigado, digamos assim, né? As pessoas falam muito mais francês. Então, por exemplo, se um aluno ele vem estudar no Aviron, que fica na cidade do Quebec, ele tem a possibilidade de estudar em francês 1 ano, tá? Um programa na área de mecânica, por exemplo. Ele vai estudar 1 ano e quando ele termina, ele tem 3 anos de visto de trabalho. Outro ponto que é muito importante é essa mudançazinha assim da chave, né, dos nossos alunos, né? Porque um mecânico do Brasil, nenhum pai, nenhuma mãe vai querer, meu sonho é que meu filho vai ser um eletricista, vai ser um mecânico. Essa é a realidade. A gente não tem isso. Só que aqui, quando vocês devem saber, quando a gente vem para o Canadá, é uma outra perspectiva, né? Nós temos salas cheias de engenheiros mecânicos, por exemplo, pessoas que são formadas na área de engenharia e que hoje estão fazendo os programas na área de eletricidade, de mecânica, de encanação. Por quê? São áreas de alta demanda em que se paga caro para esse tipo de serviço, porque para você atuar como mecânico, como eletricista aqui no Quebec, desculpa, você precisa ter um certificado. Então, não é apenas um curioso, digamos assim, que está ali trabalhando pela experiência, pela prática. Ele teve que ir à escola também, teve que estudar. Então, você vai ver pessoas que abrem empresas nesse ramo e ganham muito bem, né? Se o aluno ele quiser estudar inglês, o programa vai ser em 2 anos. Então, aqui são fotos, né, da escola, né, do tipo de atividade, porque é muito prático, né? Então, o aluno nessa escola, eles não vão ficar só apenas na sala de aula vendo teoria, né? Porque como é um programa prático, então eles precisam colocar realmente a mão na massa. E aí, aqui são os nossos programas de Business, Finance e Tecnologia, né? São os nossos programas no Matrix, no Cégep Marie-Victor Hahn e no Cégep de Legazpesi, né? Todos esses colleges hoje, eles se encontram na cidade de Montreal, são colleges em que oferecem programas em inglês e em francês. E um detalhe bastante importante, né, que é essa questão da língua, do inglês em Montreal. O Cégep Marie-Victor Hahn é um college público, né, do governo do Quebec. E todos os nossos programas hoje são oferecidos em inglês. E por quê? Porque hoje o mercado exige. Então, isso é muito importante, né? É algo que eu vou falar com o time de vendas de vocês, tirar essa dúvida, falar com os alunos, né? Quebrar esse receio, quebrar esse gelo, né, que existe, que aqui só existe vida em francês, digamos assim. Só um detalhe, uma curiosidade, que todas as vezes que vocês escutarem a palavra CEGEP, significa que o college ele é público. Então, o CEGEP ele é uma sigla aqui em Quebec para identificar que aquele college ele é público, tá? Então, hoje, nós temos programas na área de Global Supply Chain, Project Management, Transporte e Logistic Management, Mobile Application Program, então, como Network Administration, Accounting, International Trade. Então, são programas em que, se hoje vocês forem para os sites, né, ali de busca de emprego, né, vocês vão ver que existe uma alta demanda. Inclusive, eu queria deixar aqui, assim, que me deixou muito feliz, eu tenho 2 alunas, uma de São Paulo e a outra de Recife, elas começaram agora em maio. Colégio General Profissional, sim. Hoje, essas alunas, elas começaram em maio, no intake de maio, o programa de Global Supply Chain Management, e logo assim, um mês depois, as 2 já estavam trabalhando em empresas diferentes, né, part-time, relacionada ao programa, para vocês verem como está, existe um gap aí, né, de pessoas qualificadas
Ou, no caso delas, por exemplo, que elas tinham acabado o segundo grau. E elas começaram o programa agora. E elas ainda estão aprendendo ali, ainda elas estão sendo moldadas de acordo com o mercado. Então, assim, isso também para o empregador, isso é maravilhoso. E uma delas, a Letícia, o empregador fechou o visto dela. Ou seja, ela ainda vai continuar, ela ia fazer 2 anos com a gente, ela mudou para 1 ano, porque ela vai querer ter, de todo jeito, um certificado aqui da província do Quebec, né, como uma garantia e uma questão mesmo de conhecimento, mas ela já fechou, daqui a 1 ano ela está dando entrada na residência permanente dela. Então, assim, são as facilidades. Quando você encaminha um aluno ou um cliente, ou seja, para uma província e para estudar um programa em que realmente existe uma demanda, né? Eu tenho bastante procura nesse programa de Global Supply Chain Management, bastante. Pessoal, por favor, viu? Podem fazer perguntas. Aqui não é um monólogo, não. A gente vai conversando. Ui, desculpa. Isso aqui. E aqui é o college, né? Que fica na cidade na província de Ontário, na cidade de Toronto, o Academy of Learning. Então, são programas também na área de Business Administration, Computer and Service, Marketing Coordinator, Sales Professional. Então, são áreas, Web Designer, porque eu sei que tem bastante procura nessa área, Graphic Designer, Software and Web Developer. Então, são áreas, como eu estou falando aqui, que realmente muitos desses alunos eles procuram para o desenvolvimento profissional. Nesse college, especificamente, ele é em Toronto, então é algo em que o aluno ele vem, ele estuda, ele se desenvolve profissionalmente, desenvolve a sua língua, o inglês, e ele pode voltar para o Brasil, ou se depois ele quiser, ele pode aplicar para um segundo programa e começar o processo dele. Aqui são algumas fotos do Cégep de Legazpi, né? A nossa entrada aqui, esse college, ele é maravilhoso, assim, o prédio do Cégep de Legazpi, ele é super moderno, e ele é do lado do metrô, que isso é algo que é super importante, né? Porque tem aquele medo do inverno canadense, principalmente para quem nunca veio aqui. Então, todos os nossos colleges, né, são próximos de metrô, e são em áreas centrais, onde os alunos eles vão poder ter tudo, todas as facilidades de supermercado, parques, transporte. São áreas também que, residencialmente, não é caro morar, porque a gente sabe que muitos alunos eles preferem morar próximo, né, à residência. Então, esse é um dos nossos colleges, que é o Cégep Legazpi, que ele é do lado, realmente, assim, você abre a porta do metrô, você já está dentro do college. E aqui são algumas das grandes empresas, né, que hoje estão baseadas aqui na província do Quebec. Então, tem a Amazon abriu dois escritórios durante a pandemia, no ano passado, né? E por que essas empresas hoje, por exemplo, tem a Airbus, Air Canada, essas grandes empresas, elas vêm para cá e ficam baseadas, elas abrem uma unidade aqui na província do Quebec, representando o Canadá. Por quê? Primeiro, a gente tem um dos maiores portos de rio, digamos assim, fica aqui na província do Quebec, fica aqui nessa região. E, como eu falei, o custo de vida aqui é mais baixo. Então, a questão do aluguel, a questão da empregabilidade, né? O salário mínimo ele é menor, mas também é muito importante ressaltar que ele é proporcional ao custo de vida, né? Porque os alunos às vezes no Quebec é $14, em Ontário é 16, 17 dólares, por exemplo, né? Estou dando um exemplo. Mas aí você tem que ver a questão do custo de vida, né? Então, tudo isso é proporcional. Esse aqui é o Action College, né? Um dos últimos colleges, né, que eu vou explicar aqui para vocês. Nós temos programas em inglês e em francês. E ele é um college
né, que ele oferece programas na área de inteligência artificial e cybersecurity. É um post-graduation program, né, são post-graduation programs, então os colleges, a gente realmente, os alunos que vêm estudar conosco, eles precisam já ter um conhecimento, eles precisam já ter uma formação superior, porque realmente já é um nível de conhecimento, né, e de estudo que puxa um pouco mais do aluno para que ele realmente saiba o que é que está se falando ali, né? Então, hoje a gente sabe que tudo é movido à inteligência artificial. Então, são grandes empresas, como eu estava falando, que hoje estão aqui na cidade de Montreal, ou nos arredores, né, como a SAP, Oracle, a Google, Thales, Samsung. Então, essas aqui são algumas das empresas que nós temos e que têm alta demanda de empregabilidade, né? Então, por isso que os alunos, quando eles vêm, entram em contato com a gente, eles já vão direto no programa de inteligência artificial ou de cybersecurity, porque eles sabem, eles já vêm estudando um pouco como é que está a área desse mercado, né, de alta tecnologia aqui em Montreal, né? Inclusive, já está em construção, em desenvolvimento. Algumas empresas já começaram Existe um pequeno vale do silício aqui, que é fora de Montreal, os arredores de Montreal, onde estão se localizando as grandes empresas na área de tecnologia, né? Em vez de ficarem espalhados, eles estão realmente se concentrando em uma única região aqui, próxima a Montreal. If I could just add something there. Yeah, sure. Montreal, Quebec, is also the home for one of the biggest video game companies in the world called Ubisoft. So if you ever speak to any of your students and they're interested in doing something to do with video games, you can let them know that Ubisoft is there, and almost 40% of all the people that work in IT in the province of Quebec end up going to Ubisoft. So video games like Far Cry, Just Dance, the Mario Brothers, Rainbow Six, The Last of Us, just a few names there that your students will probably know. Assassin's Creed. So just a little side note there. Bom, e aqui, né, os nossos programas, que eu digo que é o chuchu, né, aqui no Quebec, quando tem algo que é muito fofo, muito cute, digamos assim, aqui os quebecois, eles falam chuchu. Do college, né, que são os programas na área de saúde, principalmente os programas na área da educação infantil, né? Aqui na província é de alta demanda. Às vezes eu fico brincando, meu Deus do céu, os imigrantes deixam de fazer menino no Brasil, nos seus pais, para fazer aqui, né, para fazer criança. Então, assim, a demanda para esse tipo de emprego, né, é enorme. Existem muitas creches, existem muitas escolinhas, inclusive existem estudantes que, quando eles terminam esse programa, eles podem tirar um certificado e eles vão estar aptos a abrir uma daycare familiar, né, uma creche familiar, a gente chama. Então, assim, eles, dentro da casa deles, eles podem abrir uma creche, né, uma escolinha. Então, muitos fazem isso aqui também. Como também a maioria dos nossos alunos, começando a estudar, a demanda é tão alta que elas conseguem rapidamente emprego nessa área de educação infantil. Nós temos também o programa de Diploma Dental Administrative Assistant and Medical Office Assistant, que fica no Academy of Learning, né, em Ontário. E tanto o college, Cégep Marie-Victor como Cégep de Legazpi, nós oferecemos o programa de educação infantil. Os programas podem ser oferecidos em inglês ou em francês, tá? Post-graduation, ou no Marie-Victor nós aceitamos alunos provenientes do 2º grau. Então, hoje, como está escrito aqui, né, digamos assim, que uma professora, né, uma assistente de professora, como é chamado mais ou menos, ela vai ganhar em torno de 19 horas, $19 por hora. Então, isso é um valor que é bom, tá? É um valor, assim, razoavelmente bom aqui, porque você pode pagar seu aluguel, você pode viver tranquilamente,
né? Você não vai ver no luxo, mas assim, é um salário que já começa a ser considerado pela província do Quebec um salário bom, né? Ale? Alexia? Yes. Do you want to explain how to, if you can help, like, explain? De francização, guys, eu já expliquei, né? But I think it would be good, like, if you can explain how to work our French programs and the... Sure. Yeah. Not a problem, not a problem. So in our institutions, we have different types of language training programs. Let's start off with the French ones. We have something called the French Integration Program. This program we have decided to offer for free in all of our institutions to any of our students who are currently enrolled studying their academic portion of their stay in Canada. In Quebec, in the province of Quebec, the importance of the French language, of them wanting to maintain the integrity of the French language is quite important. So in order to, be in line with the provincial government and to help along with a very nice initiative, it would be very sad that the language completely disappeared. We have decided as responsible educators to take part in that initiative. So this is where the French Integration Program has come into play. Again, these are free for all of the international students who are currently enrolled and studying the academic portion of their program. What does it entail? It entails about 2 or 3 days, really it depends on what program they're taking, a week, and about 10 to 12 hours a week of basic but important French expression so that they can, nicely incorporate themselves into the Quebecois culture. Okay, so although, yeah, it is very, very English predominantly, we still want to take part in that initiative because, like I said, I think it's a nice initiative to want to protect the language that was the origin of the province. So basic things like getting around on the metro, how to get to the post office, how to go to the gym. Hello, how are you? Good, thank you. How was your day? Where do you come from? My name is, so on and so forth. Okay. Then we have also under the French section, something called the Advanced Academic Pathway Program French, which this is if your student should decide to study one of the academic programs in French, and they do not yet have the sufficient level of language in order to go ahead and begin immediately in their academic program, they would be able to take our French academic, this is a pathway program. You guys would probably know it as a pathway program, but this one is the Advanced Academic Pathway Program French. So they would study X amount of French language prior to being eligible to start their academic program in French without having to take the DELF or the TELF, the TEF, all of the French language proficiency exams. Okay, and then Sophie already mentioned quite a bit about the francisation, and this one's a Quebec province government funded initiative where they're now giving $200 a week to any student who's studying an English academic program at a post-secondary institution. The government gives them $200 a week in order to study the French simultaneously. Okay. And then we have our English Advanced Academic Pathway Program, which is literally the same thing as the French Advanced Academic Pathway Program, but English version, where the student would be exempt of having to take a TOEFL or an IELTS or Duolingo or CALE or Cambridge, any type of English language proficiency test, so that they
would be able to go directly into their academic portion of their stay in Canada. Okay. So that in a nutshell is our language training programs. We are accredited by Languages Canada at Matrix College, where we run the AAP French and the AAP English. And then the French integration program is for all the institutions, and the Francisation is also for all the institutions, of course, minus the one that is based in Toronto in Ontario. Yeah. Thank you. Pleasure. Admission process. So, aqui é mais ou menos assim como é o nosso, normalmente assim, como é o processo, né, de admissão para os nossos colleges. Basicamente é o mesmo processo, né? E você é o ponto de contato de vocês. Então, nesse caso, os alunos, eles vão precisar mandar os documentos traduzidos para o inglês ou para o francês, né? Tanto faz. E aí eu vou fazer essa análise dos documentos, está tudo certo, a gente vai mandar uma carta de pré-admissão, onde o aluno ele vai fazer o primeiro depósito. Nós não cobramos, assim, ao aluno taxa de matrícula, né? Só que existe uma diferença entre o college público e o college privado para receber a LOA. No college público, por exemplo, o aluno ele precisa pagar o primeiro semestre FIIs, né? Então, ele vai pagar o primeiro semestre para poder receber a LOA. Já no college privado, o aluno ele só precisa dar uma entrada de $2.500 para poder receber a LOA. Então, essa é a diferença, né, na hora de uma aplicação entre um público e o privado, é a questão do pagamento inicial para receber a LOA, tá? Entre o privado e o público. Mas, no demais, assim que o aluno ele faz o depósito, nós encaminhamos a LOA mais ou menos entre 5 business days, né? Assim, a gente dá 5 dias ali para que a gente possa preparar. Normalmente a gente encaminha antes, mas a gente dá esse prazo, né? Então, aí depois o aluno ele vai precisar fazer a aplicação para o CAC, né? E o Study Permit, e aí vem todo o processo depois. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida como em relação ao CAC, essa questão da aplicação do CAC, que é um documento super simples, né, que às vezes também é um outro impasse, né, que as agências às vezes ficam com receio de encaminhar um aluno para o Quebec por conta do CAC, e assim, nós temos um passo a passo que foi feito, né, por um dos nossos parceiros, que ele é um consultor de imigração, e ele é um dos nossos parceiros do nossos colleges, e ele preparou todo um material aonde é um passo a passo. Então, por exemplo, eu tenho alunos que eles fazem a própria aplicação do CAC, né, só utilizando esse passo a passo. Então, é super fácil, realmente é um documento a mais, né, que o Quebec exige, e que, por conta disso, é muito importante por parte de vocês explicar para os alunos que existe um documento a mais, não é apenas o Study Permit, né? A visa, o visto. Então, o aluno ele precisa ter aí uma solicitação de 6 a 8 meses com antecedência, porque ele vai aplicar para o CAC e só depois que ele recebe o CAC é que ele vai poder aplicar para o Study Permit. Então, isso é extremamente importante, deixar claro para o aluno que existe esse documento a mais, mas que não é um bicho de 7 cabeças, mas que ele vai precisar realmente, dentro do planejamento, encaixar esse tempo do recebimento do CAC, tá? Mas que depois eu posso também compartilhar com vocês essas informações a respeito do CAC e o passo a passo como fazer a aplicação. E vocês vão ver que é super tranquilo, é super fácil fazer, tá? E lembrando que os nossos colleges, a gente só aceita alunos a partir de 18 anos, tá? Então, esse é um dos pontos, porque às vezes eu recebo, tem um aluno que está terminando o segundo grau agora, com 16, 17 anos, a gente não aceita. Realmente,
para um college aqui dentro do Hermes, a gente precisa que os alunos tenham 18 anos, tá? Ai, desculpa, mas está para passar. E aqui foi mais ou menos isso, né? O que eu estava conversando com vocês agora, né? Como vocês devem saber, que aí, no caso, o Work Permit de estudante, né? Ele pode trabalhar 20 horas semanais, né? Isso é federal. E aqui são algumas parcerias, né? Que nós temos dentro do grupo e que a gente trabalha, tá? E aí vocês podem ver, depois eu vou mandar para vocês a apresentação. E aí agora nós vamos conversar, né? Vamos conversar, eu quero tirar todas as dúvidas, vocês estão muito calados, eu estou aqui falando sozinha, não gosto disso não, né? Por favor, eu sei que vocês acabaram de sair de um feriado, de um feriadão, né? Hoje está todo mundo ainda de ressaca do feriadão, que é uma coisa que eu sinto falta, que eu não vou mentir, porque aqui não tem feriadão, né, gente? Eu fico contando no dedos, eu já começo o ano vendo no calendário. I believe it was also a holiday in Brazil yesterday, no? About children? Yeah. Is that right? But in Brazil, they take like a Saturday, Sunday, Monday, and Tuesday. They whole big holiday. That's very smart, actually. Yeah. Então, Alexandre, Mari, Rosângela, eu sei que é muita informação, né? É novo, né? Mas, assim, a gente está super aberto, né? Eu vou ser o ponto de contato de vocês. Então, assim, o que a gente realmente deseja é que a gente possa trabalhar com parceiros, né? Próximos de todas as agências que fazem parte do selo Belta, porque para a gente não adianta, né? A gente está aqui só fazendo a apresentação, depois cada um vai cuidar da sua vida. Não, a gente realmente, assim, e coincidentemente, e é bom, eu estou indo para o Brasil agora, então eu vou poder conversar e visitar a grande maioria de vocês, mas eu queria, se fosse possível, escutar um pouco de vocês, assim, quais seriam as expectativas de vocês em relação ao Hermes, o que é que vocês esperam, como é que a gente pode trabalhar mais próximo, o que seria bom, entendeu? Para que essa parceria realmente assim se firmasse, pronto, agora a gente pode, eu não preciso nem mais me preocupar, porque vou ficar recebendo aluno de rodo. Sofia, eu vou talvez repetir. I may say this in English for Alexa to understand 100%. Sorry. Please. I'm just going to say actually almost the same thing I said before. I think you should focus on bringing more and more information about the life in Quebec and Montreal, whatever, where you have the schools and the opportunities, you know, for the families, for the students. And I really call out the attention for the Francization scholarship, really in details on how that works. It's going to be very helpful. Mm-hmm. And you also mentioned a few success stories for those two students, for example. It's really important to bring those stories to us, you know, like this was, I don't know, a 19-year-old that she had studied up to this stage in Brazil. Then she applied for this program. She got to Canada, she applied for this kind of job, and now she is working and she's making this much a month. So, I mean, you know, all of this, the feedback from concrete students, it really makes our life easier. And then, and by the end of, you know, and then closing this whole thing, it's very important to know that yourself as a Brazilian is there to help us in the talking to students, to potential students. Even Alexia, you know, she told us before the meeting here that she lived in Brazil for quite some time, so she knows a little bit more about us as well. It really helps a lot and brings more confidence to send our students to you. So, and then for you, for us as agents, it's very important when maybe we have a potential client and maybe we don't really feel 100% confident to bring all those details to the students. As you know, not only by
you know, about the way of life there, but also about the school and how to choose the best program. So sometimes it would be nice to hear from you that you would be open to even talk to a potential student with us, you know, Yeah. do like this triangle conversation, you know, Yeah, the I do agent, that. I the do that. provider, and the student. So this makes our life a lot easier sometimes to help them, you know, making their decision about your school. So, I mean, putting these three things together, you will help us in the conversation with the students, bring information about the way of life there, and also bringing success stories. I think this is the key to make this happen. So I kind of repeat this to every single partner we have, you know, and I think that if we can develop this link with you, it's going to be successful. Absolutely. Very, very well noted, Alexandre. Yeah, appreciate the feedback, and we definitely take note, and we'll make sure to add more and more to the presentation, so it does cover those points. As I understand, I mean, we know what it is, what the mentality is. It's been Toronto, Vancouver, Toronto, Vancouver, Toronto, Vancouver. But you know, we have to remember it started off with Toronto, and Vancouver was the strange Montreal, and then now is Montreal being the strange Montreal. So we hear you for sure. I think we can add a lot to the presentation, such as, you know, the employment. Right now, there's 65,000 available positions in the province of Quebec. They're desperately looking for trade skill workers and skilled workers to come and fill the void that they have. And it's a serious problem right now. So the province is going out even separately from the colleges in order to recruit all of these people to come and fill that void, right? So it's important that we put that in, and well noted. We definitely will do that. Another thing that, you know, is probably really interesting to know about Quebec is that they have quite a love for Latinos, for the whole Latin culture, much more than the rest of the country, right? I mean, I'm based in Toronto, to be completely honest with you. And I mean, I have my Spanish blood in me. And so, yeah, it tends to be a little bit colder personalities that I deal with every day in Ontario, compared to you go to Quebec, you go to Montreal, and there's a whole bunch of Latinos, but French speaking, right? So there is they love having people from Latam, Brazil, to come and study in the province. So that's important also, I think, to know that there's a very close similarity in the way of being, the warmth, the, you know, let's go out for drinks, let's have dinner, let's do things, let's go to the movies, warmth, different type of personality than you would have, you know, than here in Toronto or in BC, which is like extra. I say they're so white, they're almost transparent, right? So just that's important, I think, also to add there. And I think, you know, Sophia covered well the points about the advantages for whether the student is coming with family. Maybe we can add a whole new slide there to really highlight on those advantages when you're coming with your kids or you're coming with your partner, so that, you know, you guys feel more comfortable when informing your potential students, right? And of course, not only Sophia, but myself, we're always available to have that conversation, like you mentioned, Alexandre, to help you guys guide your student. We really look, number one, on the profile of the student in order to match it to the program in the institution, right? Because, you know, Fulanito X will probably do well in Cégep Marie-Victorin, while Fulanito Y will do well in Aviron, Quebec College City, just based on the personality, right? So Sophia really does a good job with matchmaking those colleges with the student personality. And whenever
you guys need, Sophie has her WhatsApp on, I'm on her WhatsApp, so we can even do, small groups. If you have, I don't know, 5 students who are interested in artificial intelligence, machine learning, we can come in and talk, an hour about just that, right? Or vice versa, civil engineer, technology. Okay, let's put all the engineers together and let's chat about just that. So we're flexible, and whatever you guys ask from us, we're happy to do it for sure. Perfeito, Ale. Thank you. There is Isabel wrote some commentaries in the chat. Isabel, would you like to talk a little? No. You agree with Alexandre? Please. Yes, in fact, this type of information, since this is not like a popular destination to Brazilians, still, so all the difference that we can show to the clients and the advantages compared to the other provinces, I think these are very important to, to have this information in order to share this with potential clients. Mm-hmm. I think this is the key thing to promote and to get this destination more and more popular and of interest of our students. So I completely agree with Alexandre. Absolutely, Isabel. Thank you. Yeah. And we have to take the picture now, please. Oh, there's a picture. Picture time. Yes. Alexandre, I told you it was a good idea that we did our hair today. Huh? I know. That's why we spend 1 hour here just waiting for the picture. Exactly. This is how you take the picture for the LinkedIn for the information about the Harvard College group. And I don't know if Alex would like to take some words for closing too. I will, absolutely. You let me know when I can't talk and take a picture. I have to stop breathing for a second. So you tell me when the picture is done. Yeah, let's go. Okay. 1, 2, 3, picture. Good. Perfect. Thank you. Okay, now. Thank you very much, Alexa and Sophia. It's going to be a pleasure to be closer to you in our daily lives now. So we really see a very promising year ahead in Brazil, and we know that Canada is going to be our top 1, top 2 in Brazil for a long time. I think we're going to have good stuff to build together in the next few months. So it was a pleasure. And thanks for everybody, from Delta that was able to be here with us. And we're going to share all of this with everybody, and we'll go from there. Have a nice rest of the week, everybody, and we'll see how it goes. Thank you so much Thank for you all so your much. time. Thank you. Obrigada, Thank you so much. obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. Beijo e Bye boa bye. semana para todo mundo. Sofia. Obrigada, Mari. Tchau. Tchau, tchau.